cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Estamos de muita alegria, mais uma noite estar aqui nessa casa de oração. Aleluia. A mão de Deus se encontra notoriamente dentro dessa casa. Glória a Deus. Deus se faz presente aqui dentro dessa casa. Notoriamente, desde quando começou esse culto, Deus está presente. E você nessa noite que veio buscar algo da parte de Deus, Deus está falando aqui dessa noite assim: você não sai daqui sem a tua resposta nessa noite. Meus irmãos, abram vossas Bíblias em Salmo 73, por gentileza. Enquanto a igreja procura, eu gostaria de estar fazendo os agradecimentos. Primeiramente, gostaria de estar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando a poderosa palavra de Deus. Também quero agradecer ao pastor presidente dessa casa, que é uma honra estar aqui mais uma vez, podendo ministrar. Muito obrigado pela confiança. Missionária, que Deus possa abençoar a vida de vocês, a casa de vocês, o ministério de vocês e toda a tua parentela. Da primeira vez que eu vim nessa casa, eu entreguei uma profecia para vocês: a casa vai ficar pequena. A casa vai ficar pequena, viu? Deus tem algo grande na mão de vocês, viu? Quem chamou vocês foi Deus. Se Ele chamou, missionária, Ele garante. Não se preocupe, pastor, a luta vai passar. A luta vai passar. Também venho acompanhado juntamente com a minha esposa Érica, com a minha filha Esther, né? Também trago a paz do meu pastor presidente, bispo Rene, vice-presidente, pastor Genildo. Trago a paz para o pastor dessa casa, para a missionária, para cada obreiro dessa casa de oração e cada um de vocês que tiraram seu tempo no domingo de Páscoa para vir ouvir a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas o Deus que está comigo, Ele tem algo nessa noite para oferecer. Pastor, Deus tinha preparado uma coisa na semana. Eu falei: Senhor, hoje eu poderia pregar sobre o crucificamento de Jesus, mas Deus falou para mim: não, você não vai pregar isso, você vai pregar o que eu quero que você fale nessa noite. Sabe por quê? Tem pessoas, pastor, que passou por essas portas hoje pensando em parar, mas Deus está dizendo assim: entrou desanimado, vai sair alegre, entrou triste, vai sair contente. Deus está falando: eu estou na casa, eu garanto nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus irmãos, quanto que encontraram em Salmos 73 primeiro? Diga amém. Sonoplasta, me ajuda aí em nome de Jesus. Meus irmãos, que diz assim. Então não vai fazer vigília hoje, viu? Dá lugar. Que diz assim, meus irmãos, Salmo 73, primeiro: verdadeiramente bom é Deus. Vamos repetir comigo? Verdadeiramente bom é Deus. Eita, Deus é tremendo. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade do ímpio. Meus irmãos, antes de você tomar o seu lugar, olhe para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: o diabo quer tirar você da presença de Deus. Mas ele tem uma notícia hoje: Deus segurou pela tua mão direita hoje. Pode tomar os vossos assentos, que nós estamos em um culto racional hoje. Você tem total liberdade de adorar e glorificar o nome do Senhor nessa noite, viu? Estamos num culto racional. Empresta a tua boca hoje para Jeová nessa noite aqui. Amém? Meus irmãos, estamos diante de um texto de Salmos 73, que foi escrito por Asaf. Quero ter o conhecimento que todos que se encontram nessa noite têm conhecimento desse salmo e conhecimento de Asaf. Asaf era um levita, ao qual ele foi levita e músico. Esse texto ele foi escrito
entre o século 722 antes de Cristo. Mas o interessante disso tudo, os livros de Salmo, ele é escrito por vários autores em épocas diferentes. A maioria entre o ano 1000 e o ano 500 antes de Cristo. O interessante, Asaf é conhecido por ter escrito 12 salmos, começando pelo Salmo 50, depois do 73 até o 83. Ele escreve 12 salmos. O interessante disso tudo, que Asaf agora, ele é escolhido pelo rei Davi como o levita chefe. O rei Davi, ele vai escolher agora, são 3 levitas, para buscar a arca da aliança. Ele escolhe Asaf, Emã e Jedutum, para poder buscar a arca da aliança na casa de Abinadab. Aonde a arca da aliança, pastor, passa-se por 20 anos, e não houve menção de bênção. Mas o interessante do texto ao qual acabamos de ler, Asaf, ele começa o texto afirmando algo: Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele está afirmando o texto que Deus é bom. Para a gente começar uma narrativa de um texto, pastor, afirmando, a gente temos que ter conhecimento daquilo que a gente estamos afirmando. Para mim, conhecer e ter intimidade, ou conhecer o que eu estou falando, igual Asaf está falando, que Deus é bom, ele conhece, ele tem um particular. Para mim ter uma intimidade com o pastor dessa casa, para mim saber que o pastor dessa casa é um homem bom, um homem de Deus, eu tenho um círculo de amizade com ele, e eu sei que ele é bom, eu sei que ele está debaixo da direção de Deus. Então, Deus é bom. Asaf começa o texto afirmando essa narrativa, que Deus é bom a todo tempo. Asaf está dizendo assim: eu, Asaf, conheço a Deus. Asaf, eu tenho uma intimidade com Deus, porque Deus é bom. Ele é bom. Deus é bom. Ele tem intimidade. Só quem tem intimidade sabe que é bom. Só quem tem intimidade nessa noite sabe que é bom. Asaf afirma. Mas o texto é muito interessante, ao qual nós vamos. Se nós formos agora para 2 Samuel, capítulo 6, a poderosa Bíblia vai nos dizer dessa seguinte forma: o rei Davi vai reunir 30.000 homens para buscar a arca da aliança, que está na casa de Abinadab. Ele reúne o povo para buscar a arca da aliança. Mas se nós voltarmos a 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 em diante, vai acontecer uma grande guerra, aonde os filisteus vão vencer a batalha, e vai morrer 4.000 homens, por causa da irresponsabilidade de 2 homens, pastores. Morrem 4.000 homens. A arca da aliança é levada para a casa do deus Dagom, o deus dos filisteus. Se passa-se algum tempo sobre a casa dos deus Dagom, agora eles vão devolver a arca. Eles vão levar a arca, porque Deus começa a mandar praga para a terra deles. Deus começa a mandar praga para a terra dos filisteus. Eles levam a arca agora. A arca vai a caminho à casa de Abinadab, aonde eles devolvem a arca. E a arca passa-se 20 anos, e não houve menção de bênção. Deus não abençoou a casa de Abinadab. A arca estava dentro. Mas o interessante disso tudo, o rei Davi entra agora. Ele reuniu 30.000 homens, mandou construir um carroção de boi novo, para poder construir e levar a arca. Ele quer renovar, ele quer mudar o protocolo de Deus. Ele manda construir um carroção de boi, aonde ele vai agora e chama, e vai buscar agora a arca na casa de Abinadab. Chegando na casa de Abinadab, ele coloca a arca da aliança em cima do carroção de boi. Ele, quem conduz a arca é os filhos de Abinadab, Uza, Aiol, que está na frente do carroção de boi. Eles vão cantando, eles vão se alegrando, porque eles estavam levando a arca para Jerusalém. Então eles estão comemorando. Eles vão agora chegar num certo lugar chamado Eira de Nacon, aonde as coisas caem.
Por é conhecido que tudo que passa naquele lugar, pastor, as coisas caem. Tudo que passa, as coisas derrubam. E agora os bois vão se trupicar. O interessante de tudo isso, se nós formos para Deuteronômio 10, Deus vai dar uma ordem ao patriarca Moisés e vai dizer dessa seguinte forma: Moisés, preste muita atenção, porque eu vou falar uma única vez. Porque se você me perguntar amanhã, eu não te respondo. Está prestando atenção, Moisés? Você vai construir uma arca da aliança. Você vai construir com a melhor madeira chamada acácia. Você vai banhar com ouro por dentro e por fora. E quem vai carregar a arca da aliança vai ser os levitas e os sacerdotes. Por que, Deus? Porque eles têm que sentir o tamanho do poder de Deus sobre o ombro deles, pastores. Eles têm que entender o Deus que eles estão carregando. Voltando, Davi construiu um carroção de bois. Davi quis renovar o que não era para ser renovado. Os bois estão trupicando, pastores, em lugares que não era para trupicar. Por quê? A ilha de Nacon, se a gente for estudar, a gente vamos entender que é um lugar plano, um lugar reto, um pedaço de terra, um lugar onde os bois jamais escorregariam. Mas os bois estão trupicando em lugares que não era para trupicar. Por quê? Começaram errado, a tendência é dar errado. Se você começa algo errado, a tendência para a tua vida é dar errado. Davi não respeitou os padrões de Deus. Davi quis renovar, mudar os padrões de Deus. Mas olha que interessante, quando se faz as coisas de Deus fora do padrão, as coisas começam a dar errado. Se você começa a fazer as coisas de Deus fora do padrão, a tendência às coisas, pastores, é dar errado. Davi se alegrava, eu entro aqui e fecho um parênteses. Como que tem pessoas, pastores, que se alegram fazendo errado? Meu Deus. Como que pode se alegrar errado? Davi dançava, Davi pulava, Davi saltava. Ele estava se alegrando fazendo errado, passando por cima do protocolo de Deus. Deus não queria aquilo com Davi, Deus queria outra coisa com Davi. Ele estava mudando o protocolo de Deus. Fala, Jesus. Quero renovar, eu vou fazer diferente. Eu mando buscar um carroção de boi. Sabe para quê, pastor? Para a gente chegar mais rápido. Para a gente chegar rápido, pastor. Nós vai buscar um carroção de boi. Estão se alegrando. Chega na era de Nacon. Quando o boi agora vai trupicar, a Bíblia não menciona que a arca escorrega, nem que a arca cai. A Bíblia menciona que os bois trupicaram. E Davi se alegrando. Agora Uza encosta na arca. Rebaixe, queimada graça. Quando ele encosta na arca, ele é fulminado. O seu corpo fica com rupturas, porque Deus mata ele na hora. Encostou na onde não era para ser encostado. Mas o interessante é que a nossa cabeça de pregador, que é assim que vai um pouco além, eu acredito que Uza na hora falou assim: eu, Uza, não vou deixar a glória de Deus cair nesse lugar, porque o lugar é conhecido, tudo que passa cai. Aquele lugar é conhecido, então eu, Uza, não vou deixar que Deus caia nesse lugar. Mas Uza quebrou o protocolo. Uza encosta na arca. Quando Uza encosta na arca, Deus agora fulmina ele. Deus mata Uza. O interessante é que o rei Davi, que estava se alegrando, pastor, na hora que ele viu, ele começa a sentir medo do Deus de Israel. É que hoje, no século 21, é tão fácil as pessoas se alegrarem fazendo errado. Meu Deus. Receba aquela graça. Davi,
o que adianta da parte de Deus não é isso. O que adianta da parte de Deus ainda, pastores, é a índole. Remanso que madagacha. Não adianta estar pulando, estar gritando, mas você está fora do padrão de Deus. Mas ele canta bonito, ele prega bonito, mas está fora do padrão de Deus. O interessante, Davi agora quando vê aquilo, Davi agora vai amedrontar. A arca da aliança que Davi estava indo buscar na casa de Abinadab, agora muda de endereço. Não vai mais para Jerusalém. Não vai. Porque quando Davi vê aquilo, Davi se amedronta. E Davi fala: a arca da aliança não vai mais para Jerusalém, vai para a casa do Geteu. Quem é rei? O Geteu, chamado Obed-edom. Por que rei? É mais fácil morrer um Geteu do que morrer um judeu. É mais fácil morrer um israelita, ou um judeu, é mais fácil morrer um filisteu do que um judeu. Por que rei? Então deixa a arca da aliança lá. Muda a arca da aliança de endereço. Sabe por quê? Importante é que eles morram. O problema é deles. Meu Deus. Olha só, as coisas fora do padrão de Deus, pastores. As coisas direcionadas no errado. Eu tinha outro texto para pregar, mas Deus falou para mim: você vai pregar o que eu quero. Glória a Deus. Você vai falar o que eu quero. Porque quem te escolheu nessa noite foi Deus. Deus que te trouxe aqui nessa noite. A casa agora, a arca, mudou de endereço. Foi para a casa de Obed-edom. Aonde a Bíblia vai nos afirmar que durante 3 meses Deus abençoou toda a casa, Érica. Toda a casa de Obed-edom. Obed-edom e os teus filhos. Toda a tua família. Feche parênteses. A arca passa 20 anos sobre a casa de Abinadab. A casa de Abinadab não é abençoada. Não tem menção de bênção. Por quê? Porque tratava a arca de qualquer jeito. Qualquer objeto dentro de carro. Tratava a arca como qualquer culto. Tem pessoas nessa noite, ou pessoas no nosso mundo evangélico, que vêm para a igreja, mas não cultua. Porque vir para a igreja é sentar e só assistir. Cultuar é emprestar a tua boca para Deus. Ei, se você veio cultuar hoje, dê o teu melhor glória para Deus. Porque Deus está na casa hoje. A Bíblia vai nos dizer que a arca passou-se 3 meses sobre a casa de Obed-edom. Toda a tua casa foi abençoada. Toda a tua família foi abençoada. Por quê? Porque agora Obed-edom faz diferente. Ele manda chamar os teus filhos e diz assim: vem cá, traz os 8 filhos. Coloca aqui. Nós vamos receber uma visita ilustre. Quem que é essa visita, pai? A visita nada mais, nada menos do que o Deus Todo-Poderoso de Israel. Então eu quero falar algo para vocês nessa noite. Vocês prestem muita atenção no que vocês vão falar dentro de casa. Vocês prestem atenção no que vocês vão vestir dentro de casa. Faz o seguinte: toda vez que você for sair, presta reverência com a arca. Quando vocês voltarem, presta reverência com a arca novamente. Aí, olha que interessante. Eles obedeceram o pai. Deus abençoou a casa de Obed-edom em 3 meses. Não se precisou passar a arca 20 anos. Só passou 3 meses. E Deus abençoou toda a tua casa. Agora vai chegar de novo aos ouvidos de Davi, aos ouvidos do rei. Ei, fala, a arca da aliança está abençoando a casa de Obed-edom. Glória a Deus. Como é que é? A
Tu para dirigir os cultos quando tivesse a arca dentro de Israel. Ele vai escolher. Eles vão buscar a arca. É forte demais. Eles vão buscar a arca. Só que agora ele não quebra o protocolo. Ele faz do modo certo. Davi reúne, pastor. Vai buscar a arca da aliança. Reuniu. Asaf, você agora é o chefe dos levitas. Você é responsável por dirigir os cultos dentro do templo. Como que é, Senhor? Como que é, rei? Você vai conduzir os cultos, um dia sim, um dia não, uma vez por mês, uma vez por ano. Não, Asaf, você conduz o culto de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Por que, rei? De manhã você entra e se consagra. À tarde você presta reverência a Deus. Ô, rei, de que hora que é? É de manhã e à tarde. Que hora, rei? De manhã e à tarde, Asaf. Você vai entrar, você vai prestar, e à noite você presta reverência. Ei, chega de manhã, consagra, e à noite presta culto a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é interessante, pastor? A geração de hoje está preocupada com a agenda. A geração de hoje está preocupada com o status. Meu Deus. Eu estando no cartaz, eu sou crente. Eu não sou crente. Mas é tão engraçado eles se preocuparem com a agenda, mas se preocupam nem com o que ele vai falar. Meu Deus. Ele não se preocupa, está preocupado com a agenda, mas não está preocupado com se preparar para a agenda. É verdade. Aleluia. É foda. Do que adianta estar preocupado com a agenda? Verdade. Dessa Não adianta. Aleluia, Jesus. Meu Deus, fala mesmo, Senhor. Interessante. O rei Davi agora, ele reúne o povo novamente. Ele vai buscar a arca de novo na casa de Obed-edom. Ele coloca o levita Asaf, coloca Emã, Jedutum, e vão buscar a arca da aliança. Só que agora, quando eles vão pegar a arca da aliança, eles fazem como Deus ordenou, que quem carregasse a arca ia ser os levitas e os sacerdotes, colocado no ombro. Por quê, pregador? Para sentir o peso, para sentir a responsabilidade do que Deus colocou na mão deles, missionário. Eles têm que entender o tamanho do peso que Deus colocou nas mãos e nos ombros deles nessa noite. Aleluia. Sim, meu Deus. Mas é tão interessante que Davi, ele vai entender que não precisa de pressa, não precisa correr. Sabe por quê? Davi entende assim, pastor. Eu vou dar 6 passos, vou parar e vou sacrificar. Aleluia. Eu vou dar 6 passos, vou parar e vou sacrificar. O que Davi entendeu? Eu não preciso de pressa, pastor. Sabe por quê? Eu dou 6 passos agora para o sacrifício. Eu dou mais 6 passos para o sacrifício. Sabe por quê? Porque não adianta chegar no final com pressa. O que adianta é chegar com presença. Davi, se fosse rápido, Davi perdia a presença. Eu dou 6 passos nessa noite para o sacrifício. Sabe por quê, pregador? Porque eu vou chegar no final com a presença. Eu creio. Aleluia, Pai. Ele entendeu. Pastor, não preciso quebrar protocolo com Deus. Sabe por quê? Se você faz da maneira que Deus quer, ou da maneira que Deus quer, Deus vai concretizar tudo
entendeu? Ele está se alegrando extremamente. A Bíblia diz que Davi está pulando. Eu vou falar. Davi está pulando. Mas quando o rei está chegando juntamente com a arca, quem está na janela? Mical. A síndrome de Mical hoje cai por terra. Eu creio. Sabe por quê? Mical estava falando assim: que pouca vergonha. Que papelão. Eu vou falar, pastor. Que papelão. Meu Deus. Que pouca vergonha que o rei está fazendo. Mas o interessante, sabe o que é? A síndrome de Mical nessa noite caiu por terra. Sabe por quê? Enquanto estava, vou falar, enquanto estava no mundo, dançava na boca da garrafa até embaixo. Sabe por quê? Agora quando está dentro da igreja, que vê o teu irmão dando glória. Para que isso, pastor? Para que esse exagero de glória? Por que você está glorificando assim? Síndrome de Mical cai por terra hoje! Levante a mão! Mical olhando da janela. Que papelão! Meu Deus! Que vergonha! Jesus! É forte, Brasil. Olha só o que ele está fazendo. Para que você dá glória? Olha que irmã, a irmã dando glória ali. Olha só a missionária em cima do púlpito, como ela dá glória. Meu Deus! Olha só o pastor, como ele dá glória. Meu Deus! Olha, irmão. Glória a Deus. Mas quando estava no mundo, chegava drogado, de manhã muito louco, e não ligava para ninguém. Por que quando está na presença, eu tenho vergonha? Eu tenho vergonha. Aleluia. Síndrome de Mical hoje nessa igreja não entra. Dentro dessa igreja hoje tem adoradores de Deus. Tem pessoas que veem cultuar. Não veio só assistir culto, só sentar na cadeira e esquentar a cadeira, mas veio cultuar. Quer cultuar, pregador? Eu vou receber Deus. Eu vou oferecer? Sim. Só que Mical não estava entendendo uma coisa. O rei está fazendo vergonha. O rei está fazendo vergonha. Olha como ele se alegra perante os escravos, perante o povo que lhe serve a ele. Mas ela não entendia que Davi, na presença de Deus, não passava de um adorador. Eita Deus, aleluias. Davi não passava de um adorador. Glórias. Meu Deus, basta. Aleluia! Glória a Deus! A Ele, somente a Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia! Mas o interessante disso tudo Aleluia! é que a arca, Davi entrou, a síndrome de Mical caiu por terra. O interessante agora, pastor, vai entrar o nosso personagem. Deus é bom. Aleluias. Glória! Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus! Deus é bom. Louvado seja Asaf entra na história dizendo e afirmando que Deus é bom. Para você afirmar que Deus é bom, ou afirmar que alguém que está do teu lado é uma pessoa boa, você tem que ter um círculo de amizade. Sabe o que é? Uma comunhão para entender, para falar, Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Relaxa. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Asaf afirma isso, que Deus é bom. Mas no versículo abaixo, Asaf começa a falar para Deus: os meus pés quase se escorregaram. Asaf está dizendo: quase eu perdi a minha fé. Por que, Asaf? Eu quase perdi, porque eu invejei o que o ímpio tinha. Meu Deus! Aramai, toque
você é justo Olha aí. ou você é ímpio. É verdade. Em qual classificação nessa noite de domingo você está se encontrando? Meu Deus. Em qual classificação você encontra nessa noite? Forte. Ou você é justo ou você é ímpio. Deus, ele não mistura. É, meu Deus. Asaf começa a descrever o ímpio. Porque como o rei Davi falou que Asaf, eu vou terminar, que Asaf vai conduzir o culto. Que hora que Asaf vai conduzir o culto? De manhã à tarde. De manhã e à tarde. De manhã e à tarde. De manhã você entra, se consagra, à tarde você presta culto a Deus. Glória a Deus. Asaf deveria sair de dentro do templo, já estava escuro. E em Jerusalém existia pessoas ricas, é mente de pregador, pastor. Não estou falando que está na Bíblia, mas a gente leva que Asaf, quando sai do templo, ele deixa a sede entrar. Ele começa a ver a prosperidade do ímpio e começa a descrever. Aí o diabo fala assim: do que adiantou você servir a Deus há tanto tempo, Asaf? Aleluia. Você não tem nada. Você não tem nada. Aleluia. Larga esse Deus, Asaf. Porque até a roupa de levita de Asaf era de geração. Vinha do vô para passar para Asaf passar para os filhos. Era roupa usada. Asaf começa a entristecer o teu coração. Asaf começa agora a entristecer e ficar triste. Mas é interessante, eu vou terminar. Enquanto Asaf está fora, ele pensa de um jeito. Mas quando ele entra para ele começa a entender. Ele vai falar para Deus assim: Senhor, a soberba deles são como colar, a veste do ímpio é como violência, os olhos deles só saem maldade. Quanto mais riqueza eles têm, mais ricos eles ficam. Ele está desenhando o ímpio para Deus, como se Deus não conhecesse o ímpio. Deus já conhece. Asaf, Jesus. tudo que o ímpio tem, Asaf, é passageiro. Meu Deus. Senhor, mas ele tem dinheiro, ele tem status, ele tem casa, ele tem carro, a vida dele é boa, aqui eu não tenho nada. É passageiro, Asaf. Senhor, nem na morte do ímpio ele se entristece. Quanto mais ele tem, mais rico ele fica. Meu Deus. Deus mandou pregar essa mensagem. Eu falei: Senhor, eu vou te Glória a obedecer. Deus. Glória a Deus. Deus está Senhor, eles têm tudo, Olha aí. eu não tenho nada. Eu prego, eu louvo, eu canto, mas eu não tenho nada. Meu Deus. Asaf, presta atenção. O que o ímpio tem é passageiro, Asaf. Sabe por quê? Não adianta ganhar a riqueza do mundo e perder a tua salvação. Glória. Asaf, eles têm, Asaf, mas fica tranquilo. Para de se preocupar o que está embaixo, o terreno, porque o que é seu está no céu. Para de se preocupar com coisas terrenas, porque o que é seu está no céu nessa noite. Aleluia. Aleluia. Asaf começa a entender, estou terminando. Asaf começa agora a entender. Antes de ele entrar no templo, ele tinha um pensamento. Mas quando ele entra dentro do templo, Deus reflete para Asaf qual era o fim do ímpio. Asaf, o fim do ímpio é lamação de fogo, Asaf. Meu Deus. Agora o teu fim, Asaf, é badagaça, Aleluia. é vai choque badagaça. Asaf, para você
a morte é vida. É verdade. Para você, a morte é vida. Senhor, eu entendi, Senhor. Eu quase me descorreguei nos meus pés, mas o Senhor me segurou para a tua mão direita. Glória a Deus. Louvado Vou seja terminar. Deus. O 25, ele vai falar assim, ele já entendeu. Asaf já entendeu, pastor. Ele fala assim, sabe o que acontece? Eu não quero nada. Por que, Asaf? Asaf e Deus conversando. Mas você não queria? Quero. Senhor, eu não quero nada. Eu não quero carro. Eu não quero ouro. Eu não quero prata. Eu não quero casa. Eu não quero status. Eu não quero nada disso. Ele começa a entender. Por que, Asaf? Só a sua presença me basta. Glória a Deus. Aleluia. O que, Asaf? Só a tua presença me basta. Glória a Deus. Eu não quero nada dessa terra. Porque tudo que é aqui, missionário, é passageiro. Sabe por quê? A nossa maior riqueza não está na terra, está no céu. Louvado seja Deus. Asaf entendeu. Mas eu levo além. Pastor, Aleluia, Jesus. quantas pessoas, pastores, que não entraram nessa noite aqui como Asaf? Aleluia. Quantas pessoas que não entraram por essas portas hoje dentro dessa casa de oração com o pensamento pensando em parar? Pensando em parar. Quantas pessoas não entraram com o pensamento pensando em parar? Mas Deus está falando. É verdade. Deus está falando, igreja. Eu vou para a igreja, mas eu não aguento mais. Meu Deus. Aleluia. Eu estou sob a misericórdia, Arebaixo. Aleluia, Jesus. Senhor, eu não aguento. Meu Deus. Eu quero parar. Rebaixo, Madagácia. Eu sinto vontade de parar. Louvado seja Deus. Mas Asaf, a tua riqueza não é na terra. A tua riqueza é no céu, Asaf. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Asaf, o que eu tenho para você, Asaf? Aleluia. Mas está tão difícil servir a Deus. Eu venho para a igreja a pé. Eu não tenho carro para me locomover. Eu não tenho uma moto. Eu não tenho uma casa. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho status. Até o meu sapato é velho. Até a minha roupa é velha, pastor. Ô pastor, se você soubesse da minha situação, você ia falar assim: eu quero parar. Eu quero parar. O pensamento vem assim, né? Eu não quero continuar. Porque é difícil, Amato que passa. Aí ele fala assim: eu sinto vontade de parar, Deus, porque dói. Mas dói tanto que é só na alma. Deus está falando: mulher, eu te conheço. Glória a Deus. Continua. Foi Deus que te trouxe hoje aqui para te dizer: ei, eu estou te dando força nessa noite, mulher. Aleluia. Tem hora que fala assim, não dá vontade nem de sair de casa. Não é? Tem hora que fala: pastor, eu não quero nem sair. Você pensa que nós em cima do altar não sente vontade de parar? Meu Deus, é verdade. Você pensa que em cima do altar ninguém tem vontade de parar? O Aleluia. fardo é grande, é pesado. Eles estão carregando a arca, missionário e pastor. Você acha que nós seres humanos não temos vontade de parar igual Asaf teve? Você acha, moça? Meu Deus. Mas quem te trouxe aqui garante. Deus falou: você não muda a palavra que eu quero é essa. Glória a Deus. Aleluia. Não muda a palavra, Tiago. A
Mas Deus te trouxe nessa noite aqui. Eu creio. Não foi em vão. Você que entrou aqui triste, você que entrou abatido, você que entrou aqui achando que não ia conseguir, eu tenho uma notícia para o inferno nessa noite. Glória a Deus, aleluia. O inferno pode ter até apontado o pastor, achado, não vai conseguir, não vai dar certo, moça. Você não vai sair do jeito que você está, não. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus vai te tocar. Nessa noite Deus está tocando aqui em pessoas aqui que entrou com vontade de parar. Mas você que entrou com vontade de parar, vocês vão sair firmes. Pregador, mas Asaf, quando está fora do templo, ele teve um pensamento. Ele deixou a seta entrar sobre a mente dele. Até ele estar fora, ele tinha um pensamento. Até você estar fora, você tinha um pensamento em parar. Mas quando você entrou dentro dessa casa de oração nessa noite, Deus vai mudar o teu pensamento, a tua força, a tua vida, a estratégia da tua vida hoje. Nessa noite, Deus vai mudar a estratégia da tua vida nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não quero tomar muito tempo. Se fosse para me deixar falando, pastor, na vira vigília. Já vou me dar texto para levar. Mas não. Amanhã é dia de começar uma semana hoje. Aleluia. Mas você que entrou aqui, seja sincero com Deus. Pensando em parar. Pensando em desistir. Meu Deus. Achando que para o teu caso, a teu jeito, a tua vida já não tem mais jeito. Para a tua casa não tem solução. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele é que dá a última palavra. Glória a Deus. Pode ter até apontado para você e falado que não tem mais jeito. Mas Deus me trouxe aqui hoje, debaixo da autoridade de Deus, para falar para você assim: ei, quem te chamou foi Ele, quem te escolheu foi Ele, quem está aqui é Ele, a casa é dele, a vida sua é dele, tudo que é teu pertence a Ele. Não te preocupes. Sabe por quê? O engraçado, a tribo de Levi era a única tribo que não tinha nada financeiro. O que as tribos de Levi tinham era tudo dependente de Deus. Tudo que as tribos de Levi tinham era dependência de Deus. Nessa noite Deus está dizendo: se você não tem, se você acha que o teu vizinho que é ímpio tem e você não tem, se preocupa não. Aleluia. Sabe por quê? A tua riqueza não está aqui. A tua riqueza não está aqui. Meu Deus, é forte. Ô, glória. A tua riqueza não. Eu vou falar mais uma vez. A tua riqueza não está aqui. Aleluia. A tua Glória a riqueza Deus. não está aqui. Aleluia. A tua riqueza não está aqui. 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 Por quê, pregador? Porque a tua riqueza é em Cristo. Foi Ele que morreu naquela cruz para você estar sentadinho nessa cadeira hoje. Verdade. Fala, Jesus. Foi Ele que morreu sem pecado. Glória a Deus. Para mim estar em cima desse púlpito hoje falando que Ele era Deus, que Ele é fiel, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele é o único, que Ele é verdadeiro. É só Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É verdade. Deus santo. Eu vou parar, peraí. Israel. Glória. Mas o interessante, antes de ouvir para o Evangelho, um segundo, vocês não estão com pressa não. Não, glória a Um Deus. segundo. Eu fui usuário de cocaína. Meu Deus. Eu fui uma pessoa que ninguém acreditava em mim. Ninguém. É mesmo assim. É forte. Dessa forma. De Deus isso aí. Aleluia. Eu não acreditava em mim, igreja. Veio, meu Deus. Eu
falei um dia, pastor, em cima da igreja. Cheguei drogado na minha casa, há muitos anos atrás, graças a Deus. Eu bati numa Bíblia que eu estudo. Aleluia. Eu não gostava nem de escrever o meu nome, eu terminei de ler a Bíblia. Eu não gostava nem de ler. Aleluia. Olha o que Deus faz. Aleluia. Eu bati, pastor, segura aqui. Se esse Deus existe, me muda ou me mata. Glória a Deus. Aleluia. Se Ele existe, me muda ou me mata. Saía mais cocaína do nariz do que lágrima do meu olho. Aleluia. Ela está ali, ó. Foi 17 anos. Quando ela orava mais, aí que eu chegava mais drogado. Meu Deus. Meu Deus. Quando ela buscava mais, eu chegava mais drogado. Eu tinha o desejo de mudar, mas eu não conseguia. Eu não tinha força. Eu encontrava força como os ímpios no dinheiro, na droga, na bebida, no jogo, no roubo. Eu guardava a arma dentro da minha casa. Pensa num gordinho enforcado. Pensa num cara enforcado, pastor. Meu Deus. Podia ser maior que o meu líder, Bispo Reni. Eu batia no peito e achava que eu era alguma coisa. Eu não sou nada. Aleluia, Jesus. Eita Deus. Fui usuário de cocaína por anos. Casado com aquela mulher. Eu costumo falar, pastor, que ali é meu pai na fé. Foi ali que chegava, pastor, drogado, e ela com outra irmã. Meu Deus. Senhor, salva meu marido. Aleluia, Jesus. Liberta ele, Jesus. Salva ele, Jesus. Meu Deus. Pai. Senhor, salva ele, Jesus. Eu não tinha esperança. Eu não acreditava em ser salvo, pastores. Eu falava, Deus não esqueceu de mim. Chega nessas biqueiras aí, tudinho, ó. Brotinho, Tapevi. Todo quanto que é lugar eu sou conhecido. Ha. Só que agora, Deus falou assim, viu graça em mim. Eu nunca imaginei eu pregando e falando para pessoas assim. Deus é bom. 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 Eu nunca imaginei, João. Eu nunca imaginei. Você sabe qual que era o meu pensamento? Eu estou acabando. Sabe qual que era o meu pensamento? Cadeia ou morte. Dessa forma. Eita, Jesus. Sabe por quê? Eu sou o cara, pastor. Eu quero revisar no meu calo. Ah, é? Dessa forma. Vim para a igreja. Falava para ela, para de ficar me chamando para esse negócio de igreja todo dia não, que eu vou me estressar ainda. Falava para ela assim, pastor, eu vou me estressar, para de me chamar para o negócio de igreja. E Deus começou a trabalhar devagarzinho. Deus começou a trabalhar devagarzinho. E aí, quando eu fui ver que não, hoje eu vou com você para a igreja. Eita Ô, glória. Ela estranhava. E eu fui para a igreja, para o fruto das oliveiras do meu bispo Reni. Eu sentei na cadeira assim, lá no meio, pastor. E eu lá, eu estava drogado. Eu estava vendo 2 negão. Aí eu falei assim, sabe quem Deus usou para falar? Não importa o jeito que você está. Sabe por quê? Quem te limpa é Deus. Aí Deus usou ele e falou assim, ei, é melhor você estar aqui. Parecia que ele estava comigo. É verdade, meu. Parecia que ele estava usando droga comigo, estava lá onde eu estava. Ele falou assim, é melhor você estar aqui do jeito que você está, do que você está lá. Porque enquanto você está dentro da casa, você está guardado. Aleluia. Eita glória.
E aquilo foi entrando. Meu Deus. Passou-se algum tempo, eu vou ser curto. Hoje eu manco, eu andava normal, viu gente? Voltei para a presença de Deus. Aceitei Jesus. Me batizei. Eu nunca imaginei de estar em cima de um púlpito. Eu ia para o culto lá e minha mão ficava assim, ó, para segurar a Bíblia aqui. A, C, Q, B. Eita. Olha aí. Ai, meu pai. E Deus falou assim: eu vou te usar como ministro. Glória a Deus. Através da tua vida, eu vou salvar almas. Por que, Deus? Porque eu sou bom? Não, você é o menor dos menores. É que a minha presença te basta. Eita, Jesus. Deus viu graça nesse gordinho. Ô, glória. E eu comecei. Aí eu entrei. Estou terminando. Falei assim: não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de Deus. Eu estou cantando por cima, tá? Tem muito mais. Não quero saber de Deus. Aí uma coisa, vou parar. Meu Deus. Estava nervoso com algo que tinha acontecido. Falei, sabe uma coisa? Hoje eu vou usar droga. Olha aí. Hoje eu vou beber. Mas só que isso no domingo, Deus usou o meu pastor Genildo e falou assim: se você sair, eu te pego. Meu Deus. Jesus. Quis duvidar. Aleluia. Quis duvidar. Desacreditar. Não quero saber de nada não. Fui para frente da padaria do Mirante. Sentei 10 horas da noite na frente da escada, olhando para o brotinho. Falei, eu vou buscar uns 20 papéis de cocaína agora. Aí alguma coisa me segurava. Não. Naquele dia eu não fui. Estava numa empresa, saí da empresa. Me revoltei, achando que Deus era culpado, achando que Deus tinha culpa de alguma coisa. Me revoltei. Primeira coisa que eu fiz, vou jogar. Jogava caça-níquel, usava cocaína. Que Deus vai parar o quê? Deus está... meu pastor está ficando doido. Quero saber mais de igreja não. Fui. Meus irmãos, eu fui descer, tinha uns 2 metros, a lajinha. Quando eu desci, eu quebrei o pé. Deu uma fratura exposta que o osso saiu para fora. Minha perna quase foi amputada. E sabe o que tinha dentro do meu quarto, pastor? Cheguei. Ela falou, não quero nem saber. É mentira, ele não está internado não. Só notícia chegando para ela. Estava lá no hospital de Itapevi, drogado, com o osso para fora da perna e achando que eu sou bom. Meu Deus. Achando que eu sou o cara. Fui estender. Fiquei internado naquele hospital 2 meses e 3 dias. Eu vi o espírito da morte dentro do quarto onde eu fiquei. Mas eu não entendia porque Deus estava trabalhando na minha vida. Deus falou, eu tenho um chamado para você. Mas o chamado vai ser concretizado quando você renunciar à tua carne. Aleluia. Quando você aprender que eu sou o Deus da tua vida. Aleluia. Estou dentro do quarto com os ferros, com a perna pro alto, essa perna boa. Tinha um senhor chamado seu Marcelino, eu não esqueço nunca mais. E eu lá, uma Bíblia que eu tenho pequenininha. Aí eu coloquei do lado da cômoda. E eu comecei a chorar com Deus e falar assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Tem misericórdia de mim, Deus. Me ajuda. O que o Senhor quer de mim, Deus? O que o Senhor quer de mim? Deus usou uma missionária que chama Irmã Ida de Santos. Entrou dentro do quarto e apontou o dedo na minha cara. Você perguntou para Deus o que Deus quer de você. Deus está falando assim. Está vendo a vida aí? Ah, mas eu estou com a perna quebrada, a outra tá boa? Pula. Ela falou assim, pula. Você tem olho ungido? Não, tô. Comecei a pregar o evangelho dentro do hospital. Virou tudo. Aleluia, Jesus. Pastor, eu comecei a orar das 6 da tarde. Na época da pandemia, eu não peguei Covid. O meu quarto enchia que nem igreja. Aleluia. Eu vou na pregação do pastor lá. Eu não sou pastor não.
ossomelite crônica. Ela come o osso. Os médicos cortavam e o bicho comia. Os médicos cortavam e o bicho comia. Tomei pelo catéter central no pescoço um remédio que a infectologista passou para poder chegar no sangue, para o sangue encostar no osso e amenizar a bactéria. Porque para os médicos, alguns queriam arrancar minha perna. Vamos cortar, arranca fora. Mas Deus usou um médico lá e falou assim: não vamos arrancar a perna dele. Eu vou reconstruir a perna dele. Glória a Deus. Como? O outro falou: olha como que está aí ouvindo tudo. Olha como que está a perna dele, vamos arrancar. Aleluia. Não, eu vou reconstruir. Comecei a orar. As pessoas buscam a Deus na hora de sofrimento. Na hora que está difícil, doendo, coloca o joelho no chão e começa: Senhor, eis aqui, Senhor. Aí eu começava a chorar: Senhor, me ajuda, Deus, não deixa eu morrer não. Eu tenho uma filha para criar, Senhor, eu tenho duas. Deus falou assim: o seu chamado não é esse. Continua pregando. E aquilo começava a arder o meu coração, e eu pregava o evangelho dentro do hospital. Quando descobriram a minha bactéria, colocando no isolamento. Aí Deus precisou cuidar. Gente, eu vi o espírito da morte. Eu vi o espírito da morte dentro do meu quarto. Meu Deus. Deus usou aqui, ó, o pastor para falar com ela. O espírito da morte estava visitando para levar. Mas Deus está dizendo que não, onde era morte, hoje é vida. Glória a Deus. Não vai ter morte, Érica. Vai ter vida. Aleluia. Na mesma noite, sem eu saber de nada. Eu estava dormindo, pastor. Nem que dormindo, nem que acordado. Eu fechei o meu olho. Eu vi como se fosse um médico do hospital, com a máscara, com a touca. E ele ficava no canto da porta assim, ó. Eu falei assim: oxe, doutor, não vai falar nada não? Eu falava. Ele pegou devagar, tirou. Quando eu olhei para ele novamente, ele estava assim, parecia dentro do tubarão. Era o próprio espírito da morte. Meu Deus. Só que eu acredito no Deus que nós servimos. Aleluia, Jesus. Sem eu saber de nada. Eu tenho certeza até hoje que Deus enviou a comitiva de anjo naquela noite, naquele dia, e expulsou. Eu falando para ela: eu vi uma coisa estranha. Eu vi um homem que cheio de dente, parecia afiado assim, ó, e a risada dele vinha aqui. E eu falava: o que é isso? Era o próprio demônio dentro do quarto. Meu Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Resumindo, fiquei ali agora, comecei a mudar a oração. A oração era das 6, foi para meia-noite. O quarto parecia culto. Enchia o quarto. Ô pastor, ora alto para a gente ouvir daqui, que eu não consigo levantar. Amém, eu oro alto mesmo, eu falo alto, eu oro alto. E eu começava a orar. Deus começou a colocar, comecei a ler a Bíblia. Eu comecei dentro do hospital. Aleluia. Terminei de ler a Bíblia. Eu li mais de 15 livros. Meu Deus. Tinha tempo, eu nunca tive vontade de escrever. Deus falou assim: não, eu vou te ensinar. Senta. Porque primeiro para a gente pregar, tem que sentar. Aleluia, Jesus. Pastor, para pastorear tem que aprender. Verdade. Para pregar tem que aprender. Para cantar tem que aprender. Aleluia, Jesus. Para louvar tem que aprender. Dessa forma. Senta primeiro e aprende. Que agora eu vou te mostrar uma coisa. Deus começou a me usar, me levantar. Eu saí do hospital, tinha um buraco desse tamanho na minha perna. Você via do outro lado. E eu já 2 meses e 3 dias, eu não aguentava mais. Ela pensava que eu ia morrer. Falou: ixi, ninguém podia me visitar. Olha, Deus cuidou de mim. Até pizza eu comi dentro do hospital. Meu Deus. Até meu cabelo foi cortado. E eu não entendendo nada. As enfermeiras-chefe: o seu problema é na perna, não é no estômago. Você quer um bolo?
Ô, minha filha, Deus abençoe. Olha por mim, tá, pastor? Amém, minha filha. Ah, bom, tô com um guaranazinho. Hoje tem aniversário aqui, que o outro vai sair de férias. E eu vou trazer uns lanches para vocês. Eu estava já isolado, eu não entendia. Deus estava cuidando de mim. Ele falou assim: eu estou cuidando de você, Tiago. Ô filho, eu cuido de você nos mínimos detalhes. Quando você pensa que você está só, eu estou com você. E eu te seguro na tua mão direita assim, ó. E falo para você assim, ó: eu estou contigo, Tiago. Eu estou contigo. Eu estou contigo nessa noite. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para pessoas aqui dentro. Não se preocupe, mulher, você de vermelho, porque Deus é contigo. Você está falando, mas está tão difícil, pregador. Mas Deus te trouxe nessa noite para falar para você assim: eu te seguro pela tua mão hoje e não deixo que você caia. Eu estou te segurando hoje. E estou falando assim, ó: eu vou caminhar com você assim, ó. Você vai caminhar, caminha aqui, varão. Caminha, você não vai caminhar do lado, você vai caminhar atrás. Sabe por quê? Lá onde Jesus pisar, você vai pisar. Onde ele pisar, você vai pisar. Você não vai cair. Sabe por quê? Ele está te segurando nessa noite. Vai encerrar. Peço perdão pelo horário. Me perdoa, pastores. Eu não terminei de contar, irmão. Uma hora eu vou vir aí. Meus irmãos, Deus me usou naquele lugar. Conheci uma mulher que tomou 6 tiros aqui de Jandira. Ficou entre a vida e a morte. Eu tenho vídeos até hoje. Eu quero aceitar esse Jesus. O senhor que estava no quarto, ele morreu. Antes de morrer, pastor, eu olhava para a cama dele, ele só aqui, ó. Comia por aparelho. Nesse dia eu tinha tirado a sonda, estou terminando ela. Tinha tirado a sonda, ele chamava Senhor Marcelino. Aí eu não entendia. E eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. Estou ficando louco. Estou ficando doido. E Deus falou comigo: vai perguntar para ele se ele quer aceitar Jesus. Aleluia. Eu falei: estou ficando doido. Aí eu falei: não vou. Vai. Não vou. Eu fui pulando para o banheiro. Me deu vontade de ir no banheiro, pastor. Só que eu cheguei no banheiro e não saía nada. Subiu tudo à vontade. Quando eu saí do banheiro, que estava de frente para a cama dele, o cabra que estava assim, ele estava assim. Aí o Espírito Santo de Deus falava: faz uma pergunta. Eu não. Na hora de eu passar para a minha cama, eu fui pulando e segurei na cama dele. Aí eu falei: Senhor Marcelino, o senhor quer aceitar Jesus como seu único e legítimo Salvador? O cabra não falava. Eu quero aceitar. Aleluia. Eu quero aceitar. 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 Ele começou a falar: eu quero aceitar esse Jesus. Senhor Marcelino fala assim: ei, Senhor, me aceita. Porque não é nós que aceitamos Jesus, é Ele que aceita nós. Eu aceito. E tudo que eu mandei ele repetir, ele repetiu. Quando foi 2 dias, ele faleceu. Aí a missionária entrou. Fui para Santos, com a perna inchada, saí do hospital. Ela congrega lá: pastor, quando você tem um cuidado por Deus, Deus cuida de você de uma forma. Fui recebido com um banquete. Eu parecia um presidente. Aleluia. Pastor, cheguei na casa assim, pastor. Ô varão, cheguei na casa assim, pastor. O irmão Tiago, a irmã Érica. Tem churrasco. O que você come? O evangelista Matos, os meus erros, minha filha, minha esposa Estherzinha, fizeram um banquete. Glória a Deus. Aleluia. Não sabiam o que fazer. Por que vocês estão em hotel? Por que não vieram para minha casa? Olha o cuidado que Deus tem com quem serve. É verdade. Olha o cuidado com quem Deus tem reverência com a arca. Aquele nessa noite que tiver reverência com a arca, pode ter certeza, a tua casa vai mudar, a tua vida vai mudar, a tua família vai mudar, os teus
projetos vão mudar, a tua história vai mudar, o teu casamento vai mudar. Aquilo que não era, já não tinha mais vida, Deus vai te dar vida nessa noite. Vem cá, mano. Olha seu filho, ele. Aleluia, Jesus. Olha aqui. Aleluia, Jesus. Tem que fazer esse nome. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Segundo. Glória a Deus, eu creio, Pai. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória seja dedicada. Sabe por quê? Glória a Deus, aleluia. Quando eu vi ele ler na Bíblia, Deus falava assim: ele quer você aqui, ó. Eu creio, Jesus. Ajudar, Aleluia. amar, Aleluia. porque tem hora que a gente pensa que nós não somos nada. Dessa forma. Aí, varão, você fala assim: pode segurar, eu não sou nada, Aleluia. mas eu estou aprendendo. Pastor, está vendo do teu lado? Está vendo, pastor? Isso aqui é algo profético. É algo que o mundo espiritual está sendo movido. Aleluia, Jesus. Eu estou me arrepiando todo. Deus está falando assim, jovem: quem te chamou fui eu. Eu creio, Pai. Estão pensando, é fogo de palhas. Deus está dizendo assim: eu vou segurar na tua mão, eu vou te capacitar, Aleluia. vou te cobrir do alto da tua cabeça a planta dos pés. Eu creio. Por quê? Quem te chamou garante. Sabe, Glória a Deus. aquela vez Aleluia. que só estava você e Deus, aí você fala assim: será que eu vou ter força? Não é fácil. Será que eu vou conseguir? Senhor. Rapaz, mitro que basse, mancho que banagácia. Deus está falando assim: homem, você se alistou para o exército de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amai, chegue baixa. Deus vai derramar uma unção sobre o alto da tua cabeça que nem você vai entender. Deus vai abrir o teu entendimento, a tua sabedoria, a tua visão espiritual para mostrar para você que Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem te chamou, garante. Eu creio. Solta o louvor. Aleluia. Seja Deus. É, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus.
daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, só não sentiu a presença quem não quis. Só quem veio assistir culto, mas quem veio cultuar hoje vai sair daqui com a presença. Pastor, missionária, peço perdão pelo horário. Eu agradeço mesmo a minha oportunidade. E quando vocês precisarem da minha casa, da minha família, nós não tivermos compromisso, estou para ajudar. Jamais atrapalhar vocês. Mas eu tenho algo da parte de Deus para vocês dois. Olha, como eu falei de uma primeira vez que eu vim aqui, que Deus tinha crescimento para esse ministério. Você está olhando para as cadeiras? Está ficando pouca? A tendência é crescer. Eu creio, Pai. Sabe aquelas idas no monte? Buscar preocupado? Senhor, o que eu vou fazer? Missionária, o que eu vou fazer? Deus está falando assim, ó. Eu vou resolver tudo. Eu creio, Pai. Mais uma coisa, pastor. Com autoridade de Deus, debaixo da presença de Deus, eu vou vir nessa casa de oração e eu vou ver toda a tua casa na presença. 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 Não desista, moça. Toda a tua casa na presença. Permaneça, viu? De pé. Você também, alemão. Toda a tua casa, alemão, é na presença. Você não está entendendo? É a tua casa, a tua esposa, o teu filho, o teu ministério, o teu pai, o teu irmão. Toda a tua casa debaixo da promessa de Deus. Deus está dizendo, não é só para a família do pastor, mas é para você que entrou nessa noite aqui.